pegar cada um daqueles pontos que a gente viu na semana passada e eu vou mostrar por que é que o argumento deles não é tão bom e por que é que a maneira que a gente faz é melhor. Hoje eu vou falar mais sobre o batismo por imersão. Eu vou deixar para falar sobre o batismo infantil mais no domingo que vem. Mas um versículo que, como a gente usa muito ele, eu acho que talvez tenha chamado a atenção dos irmãos, eu acho que vale a pena a gente citar aqui hoje. Eu até coloquei ele na página da igreja lá, eu sei que algumas pessoas viram. Eu quero saber se alguém tem alguma coisa para comentar sobre Marcos 16, o 15 e 16 lá. Vocês se lembram do que eu falei a respeito dessa passagem? A passagem fala assim, né? E disse, visite por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. E eu disse que a gente usa essa passagem para dizer que só podemos batizar aqueles que creem, né? Porque o texto diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. E aqueles que defendem o batismo infantil, eles dizem, se a gente faz isso com a primeira parte do versículo, por que a gente não vai fazer com a segunda? Ou seja, quem não crer será condenado. Se eu usar a mesma linha de raciocínio, então todas as crianças estão condenadas porque elas não podem crer. Foi isso que eu falei semana passada? Alguém pensou durante a semana, ou aqueles até que viram o que eu postei lá, querem fazer algum comentário com relação a isso? Quando eu vejo aqui esse crer, irmão, o crer é algo condicional da pessoa, é algo íntimo da pessoa. Eu posso falar que creio em uma coisa, eu não creio. Então a confissão de se eu creio ou não, ela é uma confissão assim que às vezes por um momento emotivo da pessoa ela fala, eu creio e aí você batiza ela, só que depois com as atitudes dela mostra que ela crê mais ou menos, vamos dizer assim. É bem isso aí mesmo, né? O texto, ele diz assim, quem não crer será condenado. O texto não diz quem não for capaz de crer. Uma criança não tem a opção de crer ou não, ela não é capaz de crer, né? Então, quem é capaz de crer, mas escolhe não crer, essa pessoa está condenada. Não ser capaz de crer não é o mesmo de não querer ou não escolher crer. Então, quem não é capaz de crer está isento dessa responsabilidade. As crianças não podem ser condenadas por uma coisa que elas não têm a capacidade de fazer. Então, nós não podemos dizer, já que as crianças não creem, então automaticamente elas não estão salvas. É um raciocínio que não bate com aquilo que a gente aprende da palavra, né? Então, dessa forma, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não tiver a capacidade de crer, aliás, quem tiver a capacidade de crer, mas escolhe não crer, ou não aceita a verdade, ou que crê em outra coisa qualquer, ou de qualquer forma que queira, esse não será salvo, porque ele tem a possibilidade de aprender e escolher. Ele escolhe se ele quer crer ou não. Então, por isso, quem crê em Jesus, quem tiver uma fé verdadeira, este obedece, é batizado e está salvo. Agora, quem porém não crê, porque não acredita em Deus, porque não acredita na Bíblia, ou porque se recusa a acreditar nessa fé verdadeira, essa fé que a Bíblia ensina, esse não pode ser salvo, ainda que seja batizado. Então, esse raciocínio, usar esse texto para dizer, para defender que a gente deve batizar criança, apesar de parecer lógico da maneira que eu fiz semana passada, a gente tem que tomar cuidado com as aparências e usar assim inteligência, usar oração, procurar ver. Eu acredito nas coisas que a gente acredita, não apenas porque eu aprendi assim, mas porque o meu tempo, a minha vivência dentro da igreja me possibilitou a oportunidade de estudar o que eles ensinam, como eles defendem o que eles ensinam, e eu, em contrapartida, vejo por que a gente ensina da nossa maneira, e eu ponho as duas lado a lado, e vejo qual das duas realmente me parece bíblica. E é por isso que eu estou nessa igreja, porque para mim, a gente segue as doutrinas que realmente são bíblicas. Eu vou
fazer vai ser pegar cada um dos argumentos que eu usei nas 2 semanas passadas e a gente vai trabalhando eles para ver quais eram os problemas com a maneira que eles usam para interpretar isso. Então eu falei, por exemplo, com relação ao termo grego bapto ou baptismo, né? Do português, da onde veio a palavra batismo, e a gente viu que ela pode significar também aspergir e não apenas mergulhar, né? Isso no grego koiné. Pelas referências textuais, fica claro que o batismo ele pode significar aspersão na Bíblia. A gente viu, né? A gente viu diversas passagens que demonstram que realmente a palavra batismo ela pode significar aspersão. Então, eu não posso usar isso como argumento para dizer que a gente tem que batizar por imersão, porque essa palavra só significa mergulhar. Isso para essas pessoas que defendem o que eles defendem, isso não serve. Eles vão dizer que a palavra pode significar outra coisa. Agora, o que acontece? Nenhuma das vezes em que a aspersão se refere à palavra batismo, em nenhuma delas, isso tem a ver ou está relacionado com esse batismo ensinado por Jesus, que é o batismo para a remissão de pecados, para receber o dom do Espírito Santo. A gente viu, por exemplo, lá Marcos 7,4. Vamos lá dar uma olhadinha, já que a gente já está em Marcos aqui, está perto mesmo. Então Marcos 7,4 diz lá: quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. Lembrando que essa palavra já está traduzida por aspergirem, e no original grego ela está relacionada a batismo, a palavra bapto, que é batismo, e aqui já foi traduzido como aspersão. Então, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Então, essa passagem ela fala simplesmente da lavagem ou da purificação de alguns utensílios domésticos. Não tem nenhuma relação com o batismo ordenado por Jesus. Não tem nada a ver. A palavra batismo pode ser usada para aspersão? Pode. Mas o que é lavagem de copos e vasos de metal? O que isso tem a ver com o batismo ensinado por Jesus? Não tem nada. A gente viu também lá Daniel 4,25, quando fala de Nabucodonosor ali, ele sendo molhado pela garoa, né? E dizemos que aquela palavra lá também é a palavra batismo. Essa vem da mesma palavra bapto, de batismo. E a gente disse, é mais fácil entender que Nabucodonosor foi mergulhado nas águas do orvalho ou que ele foi aspergido com as águas do orvalho. E é claro que é muito mais fácil a gente entender aspergidos e não mergulhados. Então, a palavra bapto pode ser usada para aspersão, sim. Agora, que tipo de simbolismo tem a ver o cara sendo molhado pela garoa com o batismo ensinado por Jesus Cristo na grande comissão? Não tem nenhuma relação. Então, essas passagens que as pessoas usam para dizer que a palavra bapto pode significar aspersão, pode. Agora eu quero ver eles associarem essas passagens com o batismo ensinado por Jesus. Não tem nenhuma relação. Tá? A gente falou também lá de Romanos 6,4, né? Com relação ao simbolismo de nós termos sido sepultados com Cristo no batismo. Se vocês quiserem ir lá, está lá em Romanos 6,4. A gente não vai ler, vocês podem dar uma olhadinha lá. Que todo aquele simbolismo de Jesus sendo sepultado serve para a maneira como nós sepultamos os nossos entes queridos ou qualquer tipo de pessoa, mas que Jesus não foi sepultado daquela maneira porque ele foi colocado dentro de uma rocha. Então isso quebra o simbolismo. Foi isso que a gente falou. Não é só Romanos que faz essa comparação, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 12, também faz uma afirmação semelhante. Então é verdade que a nossa forma de sepultar os nossos mortos não é a mesma pela qual Jesus foi sepultado. Então Jesus não desceu para debaixo da terra e depois ressuscitou, como nós fazemos a semelhança com o batismo. Nós descemos para debaixo das águas e quando nós saímos, nós ressuscitamos. Então eles dizem que isso não tem nada a ver com a maneira como Cristo foi sepultado, porque ele foi colocado dentro de um buraco, dentro de uma rocha. Então você não pode usar esse simbolismo para dizer que o batismo tem que ser por imersão. Agora,
se o simbolismo não funciona tão bem porque Cristo foi enterrado numa rocha e não colocado debaixo da terra, existe algum simbolismo que pareça o fato das pessoas receberem algumas gotas de água sobre a cabeça ou um pouquinho de água derramada na cabeça? Funciona melhor como um simbolismo para a morte, para o sepultamento e para a ressurreição de Cristo? Se eles dizem, não, vocês dizem que vocês descem as águas e depois saem das águas em sinal de que vocês morreram e que foram ressuscitados. Cristo não foi enterrado dessa maneira. Então esse simbolismo não serve. Então por que é que o simbolismo de algumas gotas caindo na cabeça da pessoa é melhor do que esse? Você vê como a gente usando o raciocínio lógico e a gente estando preparado, aquilo que eu falei semana passada deixou vocês assim, puxa vida, e agora? Será que eu estou fazendo certo? Ou seja, se pegasse uma pessoa e colocasse sentado do lado de qualquer um de vocês para defender as doutrinas, vocês não conseguiriam defender para eles. O que eu estou querendo é que a gente cresça espiritualmente para que todos nós estejamos preparados para isso. Porque eu sei que se eu sentar do lado de uma pessoa daquela, eu não sei se eu vou conseguir convencê-la, porque as pessoas não querem ser convencidas. Mas eu consigo mostrar para ela que o argumento dela não é tão bom quanto ela pensa. E aí talvez fazer ela pensar, reexaminar a Bíblia, reestudar aquilo que ela acredita e chegar à conclusão de que qual é realmente a forma bíblica. A palavra ela nos ensina a estarmos preparados para defender a razão da nossa esperança. Então nós temos que estar preparados. Então eu espero que esses estudos ajudem a gente realmente nesse sentido. Da gente se preparar melhor para saber por que é que a gente faz assim e por que é que o que eles fazem está errado. Então, na verdade, o batismo por imersão, ele retrata uma simbologia perfeita entre a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo, com a nossa morte, o sepultamento e a nossa ressurreição no batismo. O simbolismo funciona muito melhor da maneira como nós fazemos do que você espirrando um pouquinho de água na cabeça. Né? Vamos analisar. Ainda que Cristo tenha sido sepultado em uma caverna, dentro de um buraco cavado numa rocha, o corpo dele ele ficou totalmente oculto dentro daquela caverna, ele ficou totalmente envolvido pela rocha, né? Da mesma forma, o nosso corpo ele é totalmente envolvido pela água quando nós descemos nas águas do batismo. Quando Cristo ressuscitou, ele saiu de dentro daquela sepultura que ele estava. Quando nós saímos das águas, como se nós estivéssemos saindo também, ressuscitando para uma nova vida em Cristo Jesus. Nada na aspersão ou no derramamento simboliza isso como uma forma qualquer que seja. Não tem como simbolizar a ressurreição, por exemplo. Quando nós saímos da água, nós simbolizamos que ressuscitamos para uma nova vida. Na aspersão, onde é que está esse simbolismo? Não existe. Então, aí eles vão partir para tentar defender de alguma maneira que eles tentem encaixar a doutrina deles. Né? Então, eles vão dizer que a aspersão é apenas um simbolismo espiritual e que não tem nada a ver com a semelhança da coisa como é feita. Né? Agora, não é isso que os textos estão dizendo. Claramente, eles demonstram a semelhança do nosso batismo com a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Os textos fazem essa comparação. Então, eu não posso mudar os textos e dizer que é só uma coisa espiritual. Que o simbolismo não precisa aparecer. Precisa, foi relatado mais de uma vez na Bíblia, falando da semelhança. Então por que eu vou dizer que não? Então o batismo por imersão, ele funciona simbolicamente muito melhor do que o batismo por aspersão. E aí se eu sentar com um cara desse e falar isso, talvez eu consiga fazer ele pensar um pouco. Né? Eu falei de João Batista. Foi dito que João Batista ele era profeta, que ele era o Elias prometido, até aí tudo bem, perfeito? Claro, a Bíblia ensina isso. Agora eu citei lá em Malaquias 3:3 para dizer que uma das funções de João seria purificar os filhos de Levi e que de acordo com Números capítulo 8, versículos 6 e 7, essa purificação ela era feita por aspersão. Eu vou correr um pouquinho, tá, gente? Porque senão eu não consigo falar tudo que eu citei em 2 domingos. Eu quero ver se eu consigo citar também nesses próximos 2 domingos.
tudo isso eles usam para dizer que o batismo de João deveria ser um batismo por aspersão. Por quê? Porque ele era profeta, ele ainda estava debaixo da aliança do Antigo Testamento e ele deveria seguir as orientações que foram dadas aos profetas. Então ele deveria fazer da mesma maneira que eles faziam. Vamos dar uma olhada lá em Malaquias. Isso não adianta também querer correr muito e a gente não entender direito o que está acontecendo. Malaquias capítulo 3. Alguém leia, por favor, do versículo 1 ao versículo 3. Eis que eu envio meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o presente do Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo horrível e como a cortada do lavandeiro. Acontecerá como derretedor e purificador de carne. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles darão ao Senhor muitas ofertas. Pois é. Quem é que esse texto parece identificar com quem deveria purificar os filhos de Levi? Seria o mensageiro ou seria o próprio Senhor? Ele começa lá no versículo 1 dizendo: Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, qual que é a função do mensageiro nesse texto? Preparar o caminho para o Senhor que viria. E ele continua: de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança. A partir daqui ele começa a falar do anjo do Senhor, de Deus, que seria no caso do Cristo Jesus vindo. Então, a partir daqui ele começa a falar de Jesus. O anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda e quem poderá subsistir quando ele aparecer? Tudo falando de Jesus. E quem poderá, porque ele é como o fogo do ourives e como a potássia dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi. Quem é que vai purificar, ou quem é que o texto está dizendo que iria purificar os filhos de Levi? Não é João Batista, não era o mensageiro. E eu tratei esse texto como eles tratam, dizendo que quem teria que purificar aqui seria João Batista. E aí eles vão defender isso, vão buscar lá mais coisas lá em Número para dizer que essa purificação tinha que ser feita através da aspersão e que João teria que fazer então também através da aspersão. Mas se eu estou vendo que aqui não está falando de João, eu não preciso mais de mais nada. Acabou. Essa relação com a aspersão não existe para João Batista. Ou seja, se nós conhecêssemos bem essa passagem aqui de Malaquias, quando eles usassem ela para dizer uma coisa dessa, a gente vai, peraí, tem alguma coisa estranha aí. Mas esse texto não está falando de Jesus ou está falando de João Batista? Entende? Você já quebrou alguns dos deles. Oséias 4,6 diz, né? O meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Então eu espero que tudo isso faça com que a gente perceba que a gente precisa estudar a Bíblia. Você está preparado? Porque isso tudo são elementos básicos, né? Batismo, uma coisa básica da nossa doutrina. E vocês precisam entender que isso que eu estou fazendo com o batismo, eu poderia fazer, por exemplo, com a ceia. Eu poderia fazer, por exemplo, com as ofertas. Eu poderia fazer esse mesmo impacto que eu causei falando do batismo, eu poderia causar falando da ceia. Nós servimos a ceia todo domingo. Nós somos uma das pouquíssimas igrejas que fazem isso. A maioria deles fazem uma vez por mês, muitas vezes no sábado. Por que eles fazem isso? Será que eles são bobos e não leem a Bíblia? Então eu poderia fazer a mesma coisa para mostrar por que é que a gente faz assim. Isso é Bíblia. E por que é que eles defendem a maneira deles lá, né? Mas como eu não falei disso semanas passadas, a gente não vai ver agora. E agora,
se a gente for ver as passagens lá no Novo Testamento, o que fala do mensageiro é que, por exemplo, lá em Lucas 1,17, não fala que o mensageiro iria fazer a purificação dos levitas, né? Não tem nenhuma referência disso no Novo Testamento. Ali em Lucas 1,17 vai falar do que o Malaquias disse, do que o mensageiro ia fazer, seria converter o coração dos filhos aos pais, né? Se não me engano é isso, eu não anotei aqui, deixa eu ver. Lucas 1,17. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. É isso que o texto de Malaquias diz que o João Batista iria fazer. E é isso que o Novo Testamento confirma que ele fez. O Novo Testamento não fala nada sobre ele ter purificado os levitas, como eles fazem a gente entender e imaginar que isso sido feito. A gente precisa entender que o simbolismo da aspersão no Antigo Testamento ele era baseado nos sacrifícios de animais, né? E a purificação que era feita, ela também era baseada no sangue daqueles animais. Eles aspergiam aquele sangue nas coisas para purificar tudo aquilo, né? Agora, dizer que João Batista não poderia acrescentar nada novo, como eles disseram, né? Se João era um profeta do Antigo Testamento, ele tinha que fazer tudo do jeito que já estava determinado. Ele não poderia trazer nada novo. Se eu disser que João Batista não poderia trazer nada novo, eu estou negando toda a revelação que a gente tem no Novo Testamento. Jesus veio para mostrar, de fato, o que representavam todas aquelas coisas no Antigo Testamento. Então ele veio para trazer, sim, novas revelações para a gente. Então João, ele não fazia apenas o que os antigos profetas faziam, mas ele tinha, sim, uma nova função. João tinha, sim, uma nova revelação dada por Deus. Porque o que ele fazia, nenhum outro profeta tinha feito. O que João veio fazer? Ele veio preparar o caminho para o Messias. Qual dos outros antigos profetas do Antigo Testamento tinha feito isso? Nenhum deles. Esse era um trabalho específico de João Batista. Então ele não veio apenas para dar continuidade ao que os outros faziam, né? Como foi dito semana passada, né? Que ele teria que fazer a purificação da maneira que os profetas faziam. Mas ele sim, ele trazia uma coisa nova, ele trazia uma revelação nova de Deus, e era uma nova etapa que Deus estava introduzindo na história da humanidade. Eu marquei aqui Lucas 3:3, vamos ver o que diz lá. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. O batismo de João era um batismo de arrependimento para a remissão, ou seja, para o perdão dos pecados. Isso era um conceito novo para o povo de Israel. O conceito que eles tinham era de sacrificar animais como oferta pelo pecado. E isso, quando era feito de forma correta, quando era feito com sinceridade, com entendimento, isso realmente proporcionava para eles perdão. Porque isso foi passado, foi transmitido para eles, chegou para a gente através do livro de Levíticos. Então o livro de Levíticos explica direitinho como é que eles tinham que oferecer aqueles sacrifícios para que os pecados deles fossem perdoados. Agora, João não veio para dar continuidade naquilo, ele veio para trazer uma coisa nova, um ensino novo. Era o batismo para o arrependimento, para a remissão dos pecados. Por quê? Porque o batismo dele salvava? Ainda não. O batismo que veio salvar foi o batismo que Jesus instituiu. Mas o batismo de João ele já vinha falando que o Messias estava chegando. Talvez a imersão que ele trouxe, que não era talvez muito conhecido, apesar de ser conhecido, sim, a gente vai falar disso um pouco, talvez já representasse que Cristo ia morrer, ia ser sepultado e iria ressuscitar. Então João estava assim trazendo um conceito novo para eles. E se ele estava trazendo um conceito novo, ainda que a imersão não fosse uma prática muito usual deles, ele também poderia trazer, por ser algo novo que estava sendo colocado a partir do Novo Testamento.
Vamos ver como é que a Bíblia descreve o batismo de João. Mateus 3,6. Quem chegar lá, por favor, pode ler. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Aonde que João batizava? Lá em João 3,23, diz que João também batizava em Enom, porque ali havia muitas águas. Então, primeiramente, nós temos que levar em consideração que João ele sempre batizava no lugar onde havia grande quantidade de água. É isso que a Bíblia fala. João 3,23 diz que o batismo era praticado em Enom justamente porque ali havia muitas águas. Então, esses textos, eles falam para a gente que o local ideal para batizar em Edom era porque tinha muitas águas. Se a gente for pensar e analisar isso, será que a gente não pode chegar à conclusão de que um lugar que tivesse pouca água seria um lugar impróprio para realizar o batismo? Por que o Espírito Santo fez questão de deixar bem claro, registrado para nós, que o batismo era realizado em Edom porque ali tinha muitas águas? Se em outros lugares que tivessem pouca água, se eles pudessem realizar o batismo normalmente. Por que a Bíblia faria questão de deixar tão claro que esses batismos eram sempre feitos em lugares onde tinha muita água? Lá em Mateus 3,16, quando descreve o batismo de Jesus, da mesma forma, fala que quando Jesus foi batizado, ele saiu da água. Para ser batizado por imersão, Jesus ele teria necessariamente que entrar na água. Então essa descrição ela se encaixa perfeitamente para justificar o batismo por imersão. Tudo bem, o batismo por aspersão poderia também ser praticado ali. A gente pode entrar na água até aqui na cintura, pegar um pouquinho de água e jogar na cabeça. Pode? Pode. Só que se fosse realmente isso que era praticado, se eles entravam na água para derramar um pouquinho de água na cabeça, primeiro que não haveria a necessidade de Jesus ter entrado na água para depois sair. O João, o Batista, ele poderia simplesmente ter chegado perto do rio, pego um pouquinho de água com as mãos e ter jogado em Cristo. Ele não precisava ter entrado na água para ser batizado. Então, por que descrever que Jesus saiu da água, se isso não fosse necessário para o batismo? Então, essas passagens aqui, elas dão realmente a entender a necessidade de bastante água para se realizar o batismo. Se a Bíblia dá tanta ênfase na necessidade de bastante água, será que o batismo que não precisa de muita água também pode ser levado em consideração da mesma forma? Para a gente ter uma noção melhor, vamos ver outros textos também que falam do batismo, né? Para ver se fica mais fácil a gente entender a aspersão ou o derramamento. Pode ser. Essa questão que o irmão está levantando aí, assim, olhando biblicamente, dá para entender que a pessoa não pode ser coberta só com um lençol, né? Tem que ter mais ou menos uma certa distância, né? Isso também significa ser rápido. Sim. Né? Mas quando a água não vejo nada mais. Às vezes usando a pessoa do mesmo jeito, não vejo nada a ver com isso. Sim. Exato. É que se o batismo era realizado também por aspersão ou por aspersão, não haveria necessidade da Bíblia falar que era sempre no lugar onde tinha muita água. No rio, ou no lugar onde tivesse muitas águas. Vamos dar uma olhada lá em Atos 9:18. Mas era muita gente, né, irmão? Era muita gente. Então, justamente. Aqui mesmo. Alguém pode ler, por favor, Atos 9:18? Imediatamente caíram os olhos como de umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado.
Essa passagem, como a de Atos 22:16, que descreve também o batismo de Saulo aqui na época, né, que deveria ser o apóstolo Paulo, a gente não pode usar essa passagem nem para defender o batismo por aspersão, como também não pode usar ela para defender o batismo por imersão. Porque ela não diz nada claramente com relação a isso. Como eu disse lá na aula passada, dizer que o grego dá a entender que logo que Paulo se levantou ele foi batizado, não é melhor do que dizer que ele se levantou e foi imediatamente para algum lugar para ser batizado. Pode significar as duas coisas. Porque eles dizem assim, não, ele se levantou e foi batizado. Como se levantou e acabou de ser batizado na mesma hora. Mas pode significar também, ele se levantou e imediatamente foi para um lugar onde ele pudesse ser batizado por imersão. O texto não é claro, ele não diz. Eu não posso usar esse texto para defender nem uma coisa, nem outra. Dizer que a imersão não era uma prática comum dos judeus, isso é até verdade. Era um costume que eles usavam, eles usavam muito menos a imersão do que a aspersão. Agora, eles conheciam sim a imersão. Existem registros que demonstram que a imersão era praticada pelos judeus ainda no Antigo Testamento. Quando um prosélito se convertia, era assim, quando um gentil se convertia para o judaísmo, ele tinha uma série de processos que ele precisava passar, até que ele pudesse ser chamado de prosélito, que era aquele que aceitava a fé dos judeus. Então, um dos rituais que eles praticavam era a imersão em um banho ritual que eles tinham, que eles chamavam de mikvah, e eles praticavam essa imersão para que o gentio pudesse ser chamado de um judeu prosélito. Então eles conheciam sim a imersão. Não era uma prática comum, mas eles conheciam sim. Muitos judeus ortodoxos, eles visitam esses mikvahs, que eram aqueles tanques de água. Até hoje eles vão lá se preparando para o Shabbat e para os dias de festa deles. Então eles vão praticar esses banhos, que são essas imersões entrando naquela água, para se purificar. Então, quando a gente vai chegar para ler, por exemplo, esse texto do batismo de Paulo, a gente vai entender se ele é por imersão ou por aspersão de acordo com a bagagem que a gente tem. Se eu acredito que o batismo bíblico é por imersão, eu vou defender que Paulo foi batizado por imersão. Aqueles que entendem que é por aspersão, eles vão defender nesse texto que Paulo foi batizado por aspersão. É interessante olhar que o eunuco, né? Ele, quando foi batizado no caminho ali de Gaza, quando o Espírito Santo conduziu Filipe, né? Sim. O versículo, capítulo 8, versículo 36 diz assim: e seguindo eles caminho afora, chegando a um certo lugar onde havia água, né? Quer dizer, é interessante analisar isso, né? Esse é o motivo que nós devemos realmente aplicar quando uma pessoa toma essa questão de quer dizer com aspersão. Exatamente. Esse texto a gente vai ver, ou talvez não precise mais ver, porque parece que já está ficando claro, mas também é outro texto que demonstra a necessidade de água para que se realizasse o batismo, né? E dizer que ali onde Paulo estava em Damasco não tinha água suficiente para haver a imersão também não faz sentido, porque a cidade de Damasco ela tem 2 rios que passam por ela, sendo que um desses rios ele se divide em 7 braços. Então, assim, tem bastante água lá. Eles poderiam muito bem ter saído dali e ido para um desses rios para fazerem o batismo. Para encerrar hoje, vou pegar só mais um texto aqui que a gente falou semana passada, com relação ao simbolismo também. Está lá em 1 Coríntios 10, versículos 1 e 2. Vamos dar uma olhadinha lá, né? 1 Coríntios 10, versículos 1 e 2 diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Esse é um texto difícil, na verdade, né? Não é um texto tão simples assim.
Agora a gente tem que ver quais as possibilidades e quais as possibilidades se encaixam melhor dentro daquilo que a Bíblia revela para a gente. O que eu disse semana passada, ou na outra semana, é que quem foi batizado nas águas do Mar Vermelho foram os egípcios, né? Que isso não corresponderia com a nossa versão do batismo, porque quem foi mergulhado nas águas do Mar Vermelho foram os egípcios e não os israelitas. Foi isso que eu usei, né? E que eles passando a seco no mar, daria mais a impressão de algumas águas espirrando neles, e que isso simbolizaria melhor a aspersão. Agora, os egípcios, eles não... Olha, percebam como a lógica é, tá? Como o que eu falei parece lógico e a gente pode tratar de uma maneira diferente. Os egípcios, eles não foram mergulhados nas águas do Mar Vermelho. Os egípcios, eles foram afogados. No nosso simbolismo do batismo, nós descemos a água e saímos depois. Eles entraram na água e nunca mais saíram. Só isso aí já quebra completamente aquele simbolismo que eu usei semana passada. Então, dizer que os israelitas eles foram apenas respingados pelas águas também não é a única e nem a melhor forma de tratar aquele texto. Como eu disse, Cristo ele foi sepultado em uma caverna. Dentro daquela caverna onde Cristo estava, eles podiam até andar lá dentro. Tinha espaço para que eles andassem. Os israelitas eles estavam caminhando no fundo do mar, rodeado pelas paredes de água, né? Ou seja, de certa forma eles estavam submersos no Mar Vermelho. O nível da água estava aqui, pelas paredes, e eles estavam andando por baixo. Então é como se eles estivessem submersos debaixo da água. E eles caminhavam a pé enxuto, do mesmo jeito que eles podiam caminhar dentro do túmulo da sepultura de Jesus ali. E os textos lá também, eu ia lá, mas não vai dar tempo. Os textos que se referem a isso no Antigo Testamento, diz que por cima deles havia uma nuvem gigantesca. Isso está lá em Êxodo 14. Então, eles eram cobertos pelo resplendor daquela nuvem, enquanto os egípcios eram cobertos por trevas. A nuvem que estava à frente deles, quando eles foram atravessar o Mar Vermelho, passou para trás. Então, ela cobria eles com o resplendor da nuvem, enquanto os egípcios atrás ficavam mergulhados nas trevas, para que eles não pudessem alcançá-los. Então a gente pode descrever os israelitas como tendo sido sepultados no Mar Vermelho, porque eles estavam andando debaixo do nível do mar, no interior, né, entre as águas, como Cristo estava dentro da rocha. E a coluna de nuvem que estava por cima deles, como que cobrindo eles ali de baixo, era da mesma forma poderia simbolizar a pedra que foi rolada para fechar o túmulo de Cristo, selando o corpo de Cristo dentro do sepulcro delicado. Então eles ficaram sepultados debaixo do Mar Vermelho, da mesma forma que Cristo ficou sepultado dentro do túmulo dele. Então, e aí completando o simbolismo, os israelitas passaram, saíram desse túmulo do Mar Vermelho e emergiram do outro lado, simbolizando a ressurreição, o batismo. Eles foram imersos no Mar Vermelho e saíram do outro lado. Os egípcios não, eles foram afogados ali e não saíram nunca mais. Então o simbolismo serve para se encaixar também naquele texto. Não precisa dizer que aquilo foi só aspersão, como eu fiz parecer semana passada, né? E esse texto de 1 Coríntios 10, aqui no versículo 2, ele diz assim, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Isso é um detalhe interessante, porque eles foram batizados com respeito a Moisés, demonstrando que aquele batismo tinha um propósito, e o batismo de Jesus tem outro, né? Aquele batismo colocou eles debaixo da autoridade de Moisés. Era isso que simbolizava tudo aquilo. E o batismo da grande comissão, que é o batismo que foi ensinado por Jesus, ele coloca todos aqueles que se batizam desta forma debaixo da autoridade de Jesus. Tá? Então tem outros textos que a gente citou, talvez a gente cite, talvez semana que vem eu fale só sobre o batismo infantil. Vamos ver. Eu espero que realmente isso nos ajude a crescermos, a termos vontade de estudar e de aprender cada vez mais, para a gente saber por que a gente acredita e por que a gente interpreta a Bíblia da maneira que nós interpretamos. Ficou claro? Deu para demonstrar que a nossa interpretação não é pior do que a deles, muito pelo contrário.
É possível sentar com um cara que defenda tudo aquilo que eu fiz semana passada e mostrar para ele que não é bem do jeito que ele estava dizendo? Nós precisamos ter conhecimento, crescer em conhecimento. Vamos fazer uma oração.